Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Eu sou o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltamos com a série de vídeos passando conhecimento. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Jesus reina para sempre. Quero mandar um abraço todo especial a todos os irmãos, a todos inscritos nesse canal. Que esta paz reine eternamente em seus corações. Esta é a série Filhos de Deus Espirituais e Filhos de Deus Carnais. Esta é a quinta parte de vídeos passando conhecimento do mundo antes do dilúvio, do mundo chamado pré-diluviano, de Adão até Noé. Depois nós vamos continuar com Sem, Cã e Jafé, depois do dilúvio, para nós entender as civilizações, a humanidade, as nossas origens, nossos ancestrais. E esta série é uma série um pouco difícil, porque nós temos que buscar os livros banidos, chamados apócrifos, porque o livro canônico chamado Bíblia, que nós estamos lendo, é um livro que fala um pouco daquela civilização ou de duas civilizações, daqueles povos que estavam ali, que foram filhos e filhas de Adão e Eva pós-pecado. Tá bom, meus irmãos? Então, eu parei falando sobre Gênesis capítulo 4, versículo 10, que diz assim. Eu quero ser rápido nas minhas palavras, fazer aquela conclusão para nós ter um perfeito entendimento. E convido os irmãos a estar participando também do canal Luzes da Graça. Você vai ter variedades espirituais de vídeos ali falando sobre o pecado original. Como é que aconteceu o pecado original de Adão e Eva, você vai ter um perfeito entendimento. Tá bom, meus irmãos? Do canal Luzes da Graça. Um abraço ao nosso querido irmão Paulo, que nós temos uma parceria. Este eu indico com toda humildade. Tá bom, meus irmãos? Participa desse canal também, porque eu tenho certeza que vocês vão crescer muito no conhecimento da Bíblia, dos livros chamados apócrifos. Aqui nós usamos o livro chamado Apócrifos, usamos a Bíblia para ter um perfeito entendimento. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá então direto à pista. Esta é a série Filhos de Deus, Carnais e Filhos de Deus Espirituais. Eu estava fazendo uma gravação aqui e aqui nós temos muitos cachorrinhos. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nesse celular para ficar aqui retinho, perfeito, para chegar aí nos lares dos irmãos e das irmãs, filhos de Deus espirituais e filhos de Deus carnais. Tá bom, meus irmãos? Já arrumadinho aqui para ficar melhor, para nós já prosseguir com o vídeo aqui. Nós estamos gravando com o celular. Isso é bênção do Pai. Tá bom, meus irmãos? A gente tem muitos cachorrinhos por aqui, então quando começa a latir muito, a gente tem que esperar um pouquinho para não ficar muito no áudio, no vídeo, muito barulho. Tá bom, meus irmãos? Eu estou aqui em São Paulo, aqui em Interlagos, passando esse conhecimento de Deus para nós. Gênesis capítulo 4, versículo de número 10, diz assim: E disse Deus, que fizestes? Ponto de interrogação. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, nós temos aqui, primeiro, nós temos o primeiro assassinato. Nós temos aqui o primeiro assassinato. Depois da expulsão, depois que eles pecam,
Adão e Eva é lançado fora do jardim que Deus veio estar, plantou, habitou. E para que os irmãos conheçam mais esse pecado de Adão e Eva, eu convido os irmãos a estar vendo o canal Luzes da Graça. Lá os irmãos vão entender certinho. Tá bom, meus irmãos? Nós vemos aqui primeiro, nós temos o primeiro assassinato, depois do pecado. E nós aqui ensinamos que o ser espiritual, que não era a natureza natural, que não era a natureza de Adão, nem a natureza de Eva, nós ensinamos e aprendemos, eu, Fernando Pereira Batista, irmão Paulo, do canal Luzes da Graça, aprendemos que o ser espiritual, ele foi criado pela natureza humana. Eu vou repetir isso para vocês. A natureza humana criou no poder que estava sobre eles, que Deus deu a eles, que eles eram perfeitos, eles eram seres iluminados antes do pecado. E Eva, ela com a sua natureza perfeita, espiritual, e a mesma com a natureza natural, essas duas naturezas dos dois, de Adão e Eva, já estavam lá. Por isso que Deus disse que de todos os limiares do campo, a serpente era mais astuta do que todos que Deus tinha criado. Então está falando de algo ali que já estava, que o próprio Deus criou, e que era a oposição à serpente que nasce na mente de Eva. Os dois eram perfeitos, os dois estavam ali no jardim perfeitos. Era anjos, era o espírito do querube, Deus soprou nefesh. Eles não estavam ali somente pó, como é ensinado aí, que era sem espírito. Não, nós também não falamos que a serpente era somente Eva, era somente Adão. Não ensinamos também que somente Adão era serpente, que tinha uma natureza humana só, que era terreno. Não ensinamos isso aqui. Mas ensinamos que através deles, por eles passar do limite que eles passaram, Deus deu uma ordem para comer de todas as árvores, mas a árvore do meio do jardim, do bem e do mal, eles não poderiam comer, tocar, conhecer o limite. As árvores eram físicas, estavam ali entre o físico e o invisível, e ambos estavam só. Então não tinha uma encarnação, não tinha um anjo caído, um Lúcifer que entrou na serpente física, porque a serpente, narrada em Gênesis, era espiritual. Era o poder de Deus sobre eles, e este poder que estava sobre eles era o poder do próprio Criador, que deu para eles cuidar do físico, reinar, criar filhos e filhos e filhos espirituais. Então, Deus fez eles com poder de criação. Eram perfeitos. Porém, Deus fala, Deus alerta, Deus instrui. Eles já sabiam, mas Deus,
ele orienta, ele fala, porque Deus deu liberdade aos dois. O livre-arbítrio, essa palavra, ela pertence só a Deus. Para Deus, ele anda em suas leis, mas Deus fez eles perfeitos, colocou no Éden para cuidar do Éden, para cuidar do jardim de Deus, que Deus veio habitar, deu vida. Nós já aprendemos, você pode estar vendo no primeiro, no segundo, no terceiro, na quarta parte, para que os irmãos tenham um entendimento perfeito. Então, eles eram seres perfeitos, eles eram seres iluminados. E o Nefesh, que Deus soprou naquilo que ele formou, da terra, da matéria-prima, a terra estava perfeita, as árvores, os frutos estavam perfeitos, as águas perfeitas, tudo estava perfeito. Ele criou em meio às trevas com a sua luz e separou a luz das trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 2, 3 e diante. Ele ocultou o mal, já existia. Não foi Deus que criou o mal, como tem muitos irmãos sem graça ensinando que Deus criou o mal. Vai lá para Isaías 45, 7, já conhecemos. Estão também ensinando que Deus fez Adão para errar, que fez Eva para pecar mais Adão. Mas isso é uma blasfêmia. Se eu estivesse no mundo da lei, eu sempre falo, é uma blasfêmia esses ensinamentos de eleitos e não eleitos, porque o espírito que estava na formação, no pó da terra, era um querubim. Depois eu vou estar fazendo um vídeo falando de Adão antes do pecado e Adão depois do pecado. Quem era Adão antes do pecado? Quem era Adão depois do pecado? Eu vou ler Ezequiel 28, que nós já conhecemos, que trata com o rei de Tiro, com o filho do rei de Tiro, que trata com o rei da Babilônia. E vocês vão ter um entendimento perfeito. Tá bom, meus irmãos? Eu estou fazendo essa introdução rapidinho aqui, 12 minutinhos já, para que nós entendamos um pouquinho o que aconteceu ali com esse pecado, este erro, porque a palavra erro, pecado, no português do Brasil, eles erraram. Eles erraram através da criação da serpente em suas mentes. As duas naturezas, as mesmas, já estavam lá, com ele e com ela. Mas Deus disse, Deus orientou, vocês vão ter acesso às coisas espirituais ou vão ter acesso às coisas carnais. Vocês vão ser espirituais ou vocês vão ser carnais. E pela escolha, pela liberdade, que eu aprendi com o irmão Paulo, é verdade, essa correção de ensino que livre-arbítrio não tinha para os dois, tinha a liberdade. E Deus deu a liberdade para eles escolherem ser espirituais. Deus deu a liberdade para eles criarem seres, filhos e filhos somente espirituais, mas com a sua oposição, com o poder que estava sobre eles, eles desobedeceram a ordem do Pai e se tornaram filhos carnais, físicos. Então nós aqui já temos o tema filhos espirituais. Eles eram filhos espirituais, eles eram anjos.
Depois eles passaram a ser filhos carnais, fora do Éden, entre o físico e o espiritual. Deus retira o Éden espiritual do Éden físico. Tinha o Éden físico e o Éden espiritual. O Éden físico, já falei para os irmãos, que provavelmente 80% estava num único lugar chamado Pagéia antes do dilúvio, que era um continente só, que hoje é chamado de África. E que depois do dilúvio, capítulo 1, versículo 9 de Gênesis, diz que apareceu uma porção seca, uma só. Não apareceu continentes. E que depois do dilúvio, esses continentes se repartiram através das águas. Então, o pecado original é um caminho para que os irmãos entendam e deixem esse ensinamento que tudo foi a natureza humana. Porque quando nós falamos que tudo é a natureza humana que era a serpente, a natureza humana que era Satanás, a natureza humana que era o diabo, somente a natureza humana que era Satanás, somente a natureza humana foi feita para errar, para pecar. Nós estamos negando o poder de Deus que estava sobre a vida de Adão e Eva, que esse poder que estava sobre eles se tornava oposição, o poder se tornou oposição contra Deus. Os irmãos lembram da tentação? E a serpente disse a Eva, e Eva disse à serpente, Eva, não podemos comer porque Deus, Pai, o nosso Pai disse para nós não comer. E a serpente disse, pode comer, vocês não vão morrer. Então nós vemos um intenso confronto entre o físico, que foi colocado como uma serpente, e uma briga intensa, um confronto intenso com o espiritual. Quem era o espiritual, Fernando? Era a perfeição que estava sobre a vida de Eva, porque ela foi tirada das costelas, da matéria perfeita de Adão. É isso que os irmãos têm que ensinar. Para de ser ateus, ser ateístas, dizendo que o homem foi feito somente do pó, e Deus soprou em suas narinas, sua alma, e ali não estava o espírito. Isso é ensinamento de ateu. E nós não tratamos com ateísmo aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Respeitamos o ateísmo, o gnóstico, respeitamos aqueles que não acreditam em Deus, mas o nosso ensinamento é confronto com esses ensinos de ateus, dizendo que o homem veio do Big Bang. Porque quando eu digo que o fôlego de vida não é o Espírito de Deus, que Deus colocou a essência dentro da formação dele, eu estou dizendo que o fôlego de vida é o erro de Deus. Estou dizendo que a terra já tinha pecado antes de Deus colocar Adão. Que a terra já estava contaminada antes de formar Adão. E que ele pega da matéria decaída e forma o homem. E o homem é só pó. Não tem o Espírito de Deus. É isso que eles estão ensinando aí. Cuidado com esse ensinamento, meus irmãos. Então, voltando à pista, só uma introdução para que os irmãos entendam um pouquinho de Adão e Eva, para nós prosseguir com seus filhos e filhas.
Tá bom, meus irmãos? Que está lá em, vamos ver aqui, está lá em Gênesis capítulo 5, vamos chegar lá. Gênesis 5 vai falar que eles tinham filhos e filhas para confirmar, tá bom? Gênesis capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, Deus viu a voz da família, porque Deus, por ser soberano, ele viu a esposa, os filhos e as filhas de Abel clamando, chorando, lamentando a morte de seu pai. Mas, Fernando, a Bíblia não diz que ele tinha família, que a Bíblia só diz que era só os dois. Era a Caim e Abel. Não. A Bíblia diz que eram nações, eram seu filho dos seus filhos, filhos de Eva e filhos de Adão. Filhos de Eva e filhos de Adão. Porém, tinha filhos adotivos do ser espiritual que foi punido. Nós já conhecemos as 3 punições para a serpente, para a mulher e para o homem. Para a mulher vai ter dor de partos. Para o homem, trabalhará com o suor do teu rosto até que volte ao pó, porque tu és pó. Para a serpente, rastejará todos os dias da sua vida e comerá pó. Então nós vemos que a serpente aqui era o ser espiritual, que não era um ser físico. Você está entendendo que a serpente não era Adão, mas foi usada como o pecado aconteceu, nem Eva, mas que era uma serpente espiritual que ia se alimentar, a mesma ia estar se alimentando de natureza humana. É isso que os irmãos têm que ensinar. Não que a natureza humana era a própria serpente física ou uma cobra qualquer que se alimenta de insetos. Não. Também não era um anjo que desceu e encarnou na cobra física. Não. Então Deus dá sentença. E Abel não mostra cronologia, mas os dias e tempos e anos já estavam lá. E a Bíblia vai mostrar no capítulo 5 que ele teve filhos e filhas. Então, aquela terra, aquele único lugar já estava cheio de filhos de Adão. Já existia uma civilização de pessoas, primeiro. Segundo, já existia uma civilização de pessoas. E terceiro, Fernando, quem era essa civilização de pessoas que estavam ali? Eram os filhos de Abel. Terceiro, eram os filhos de Abel. Eles estavam chorando, clamando pela morte do seu pai Abel. Vamos deixar o literalismo, vamos entender com a razão e fé. Não tem como sangue clamar. Quem clama é pessoas. Quem clama é almas. Quem clama é consciência. Isso vocês podem refutar o Fernando, mas não podem refutar o que está escrito. Tinha uma civilização ali. Tinha uma nação de povos.
É tão tanto que tinha que quando Caim era adotado pela serpente espiritual, era descendente da serpente, porque Deus disse, sentenciou e disse que ele ia colocar uma inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Ali estava Caim, descendentes da mulher, mas como filho espiritual do filho do primogênito que Eva criou na sua perfeição, que foi o Satanás, o ser espiritual. Você está entendendo, amado? Então, o ventre de Eva teve duas sementes. Os dois eram filhos de Adão, Caim e Abel. Acreditamos que eles eram gêmeos. Caim e Abel eram filhos de Adão com Eva. Caim e Abel eram filhos carnais de Deus. Os irmãos estão entendendo? Porém, Caim, ele é adotado pelo primeiro filho espiritual que Eva criou, na sua perfeição antes do pecado, porque eles foram feitos para criar seres espirituais, mas eles criaram um filho através do poder de Deus, e esse poder de Deus virou Satanás, o avesso de Deus. Então, não é que é outro Deus que eles criou. Por isso que Deus diz na lei, eu sou único. Não há outro além de mim. Não é Yadabaort, também não é o Terron, mas era o poder que era perfeito, que estava sobre eles antes do pecado. Depois do pecado, aquele poder se tornou contra eles. Ia se alimentar da natureza humana que se tornou humana depois do pecado. Não é difícil para entender, só não aceita quem não quer. Só não aceita quem fica com esse negócio de eleito, filho da perdição, filho da salvação, natureza humana. Tudo é natureza humana. Eu não entendo esses irmãos. Tudo é natureza humana. Uma manifestação espiritual é natureza humana. Uma manifestação de demônios que o homem cria para a sua própria condenação da sua própria carne é natureza humana. As pessoas babam, se jogam, se cortam, se matam. É a natureza humana. Isso está errado, meus irmãos. O ser espiritual, ele foi eliminado. Ele foi destruído. Porém, o homem, no seu poder, que agora ele é carnal e também ele é espiritual, ele é filho espiritual, também é filho carnal. No filho espiritual, por ele ser um espírito, não é que não tem espírito, ele é um espírito. Ele cria as suas raposinhas, os seus espíritos, contra a sua própria carne, não contra Deus como Adão e Eva criou. Opositor. E eles dizem que tudo é problema mental, é loucura, é problema de cabeça, que as pessoas se manifestam, que o gadareno. E aí Jesus vem mostrando, vem expulsando demônios, vem libertando
as possessões das pessoas. E eles falam não, que aquilo ali tudo era natureza humana. Então Jesus, ele era um médico. Ele era um médico como hoje. Ele era um clínico. Ele era, como é que eu falo? Tem aquele doutor lá que cuida de pessoas com problemas mentais. Ele era um psiquiatra. É isso, irmãos? Vocês, irmãos de graça? Que ele só estava ali, não, que tudo era enfermidade da carne. Tudo natureza humana. Não dá, meus irmãos. E Jesus expulsa demônios, liberta. Os discípulos da mesma forma. E aí eles tiram o poder. Eles chamam, dizem que o sistema chama Jesus de mentiroso, mas eles também estão chamando Jesus de mentiroso, dizendo que era aquilo ali tudo era uma manifestação do daimon, do espírito mal do homem, o homem no seu estado mal. Que é isso? Então, chegamos já a 31 minutos. Eu vou voltar com a sexta parte. Vamos prosseguir. E agora vai ficar maravilhoso, porque nós vamos ir para frente. Capítulo 4, capítulo 5, saber as genealogias dos descendentes de Caim. Depois vamos saber os descendentes de Sete, porque nós já descobrimos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, com a ajuda espiritual do Pai, que a primeira civilização que estava já na Terra eram os filhos de Abel. Capítulo 4, versículo 10 diz que Deus viu o clamor desse povo. Deus viu o povo chorando, viu os netos, os filhos, as irmãs de Abel chorando porque o seu irmão, o filho carnal, adotado pela serpente, que era o poder avesso de Deus, que estava se alimentando da mente de Caim. A atuação do ser era na mente. Ele atuava na mente e deixava o homem sem o entendimento de Deus, do Pai Celestial. Por isso que ele matou Abel e não se arrependeu. E Deus disse, e porque os filhos de Satanás, segundo o Espírito, o ser espiritual, eles não se arrependiam de forma nenhuma. Tá bom, meus irmãos? Eu estou indo, voltarei com a sexta parte. Paz e graça a todos. Um abraço a todos. Paz.